Estamos de volta, pessoal. Estamos de volta aqui para a gente estudar o capítulo 21. E no capítulo 21, nós vamos falar sobre a economia e os projetos de integração aqui na América Latina. Eu quero que ao fim dessa aula você possa identificar as principais atividades econômicas da América Latina, analisar os processos e as tentativas de integração econômica do continente e identificar as propostas de bloco econômico aqui na América Latina. Gente, a América Latina, assim como qualquer outra área do planeta, ela tem suas atividades divididas em três setores, que é o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Só para lembrar para vocês que o setor primário é um setor onde nós temos atividades agropecuárias e o extrativismo, seja ele vegetal, mineral ou animal. Nós temos o segundo setor, onde nós temos as atividades da construção civil e da indústria. E nós temos o terceiro setor, que nós temos os comércios e serviços. Com exceção aqui de Argentina, México e Brasil, que são países altamente industrializados, onde o setor primeiro é importante, nos outros países o setor primário é muito importante, tá? O que seria esse setor primário importante nos outros países da América Latina? São países onde abaixo o nível de industrialização, como Colômbia, Venezuela, os países da América Central, Peru. E nesses países, devido ao baixo nível de industrialização, a agricultura tem um destaque muito grande, tá? Nós temos ali a agricultura de subsistência, como o próprio nome diz, para o próprio sustento. E nós temos também, principalmente, monoculturas voltadas para o mercado externo. Isso também existe no Brasil. Só que naqueles países, a falta de industrialização, ou seja, uma industrialização baixa, faz com que esses países tenham uma dependência muito grande da exportação desses produtos primários, tá? Para o desenvolvimento da sua economia. E aí nós vamos ter monoculturas para exportação e para o abastecimento interno nós temos o que? A policultura, ok? E é uma agricultura nesses países que tem uma carência muito grande de tecnologia adequada, tá? Eles enfrentam dificuldades financeiras e a falta de investimentos na agricultura por parte do governo, principalmente na agricultura familiar, tá? E a agricultura familiar, ela é muito importante, por quê? Porque é a agricultura que abastece o mercado interno, ok? Então, ó, a pecuária também é uma atividade muito significativa, tá? Aqui na América Latina, é uma atividade semi-intensiva. Não sei se vocês vão se lembrar, mas é o seguinte, quando a gente fala de agricultura, agropecuária, a gente fala que pode ser dividida em intensiva e extensiva. A extensiva é que possui pouca tecnologia empregada. A intensiva, muita tecnologia empregada, tá? E aí o que nós podemos fazer uma divisão disso aí? Nós podemos fazer o seguinte, na pecuária dos países da América Latina, a maioria é uma pecuária semi-intensiva. Ou seja, com pouca tecnologia empregada, mas não totalmente desprovido de tecnologia, como na extensiva, tá? E aí, os rebanhos em destaque aqui são os bovinos, os ovinos e os suínos. Ovinos, ovelhas, tá, pessoal? Bovino, boi, suíno, porco. O extrativismo aqui, vegetal e mineral, ele é muito intenso, tá? E aí é o seguinte, você tem um destaque aí para o Chile, que é um grande produtor mineral, o Brasil também, que é o maior produtor do mundo de minério de ferro. Também é muito comum a pesca, que é uma forma de extrativismo animal. E a pesca, ela é principalmente o Chile e o Peru, mas principalmente o Peru é um dos maiores produtores de pescado do planeta, tá? O setor secundário, gente, a atividade industrial aqui na América Latina, ele é dividido em indústria de base ou de bens de produção, que são responsáveis pelo beneficiamento da matéria-prima, a indústria de bens de capital, que é uma indústria que produz maquinário para que outras indústrias possam produzir, e a indústria de bens de consumo, que são os bens de consumo duráveis e não duráveis, tá? Que são responsáveis respectivamente pela fabricação, como eu já falei para vocês, de maquinários e de produtos destinados ao mercado consumidor. Aqui na América Latina, poucos países se destacam nesse setor, ou seja, da industrialização. Brasil, Argentina e México, como eu falei para vocês, por mais que passaram por um processo de industrialização tardia, o pós-Segunda Guerra Mundial, hoje eles têm destaque. E por mais que tenham uma dependência ainda tecnológica em relação
aos países desenvolvidos possuem parques industriais significativos, tá? No setor terciário, que é o maior setor em todos os países praticamente, países que têm uma industrialização de ponta, mesmo assim o terceiro setor ele é o responsável pela o grande número de empregos, por exemplo, a população economicamente ativa, né? É um setor de destaque e vem crescendo muito o mercado consumidor interno, tá? Entretanto, em quase todos os países da América Latina, industrializados ou não, o setor terciário não consegue absorver o grande contingente de trabalhadores dispensados de outros setores por conta da mecanização, tá? E isso favorece o crescimento da informalidade, ou seja, de pessoas que trabalham sem os seus direitos garantidos. E isso acarreta na formação de problemas sociais, dos quais você já sabe muito bem quais são, como a violência e o desemprego, como nós vimos na aula anterior. Então você viu o desenvolvimento econômico da América Latina no primeiro, no segundo e terceiro setor. Lembrando que o primeiro setor, para a maioria dos países, com exceção de México, Brasil e Argentina, é o carro-chefe da economia. Não pode esquecer disso. E o primeiro setor, agropecuária e extrativismo. Agora, gente, nós vamos falar sobre as tentativas de integração econômica latino-americana. Quando eu falo de integração econômica, eu estou falando da formação de blocos econômicos, tá? E quando eu falo de blocos econômicos, eu estou falando o quê? De maneiras de integrar a economia desses países. Gente, quais são as etapas de uma integração de bloco econômico? Um bloco econômico ele pode ser dividido em 4 fases. Primeiro, que é uma zona de livre comércio, tá? Como nós temos o NAFTA aqui, da América do Norte, onde nós temos uma redução das tarifas alfandegárias entre os países, ou seja, e a diminuição dos impostos nas compras feitas entre esses países. Nós temos uma união aduaneira também, por exemplo, como o Mercosul. Na união aduaneira, o que acontece? Você traz nela as características de redução dos impostos da zona de livre comércio, só que aí eles estabelecem uma tarifa externa comum sobre os produtos. Ou seja, se todos os países que fazem parte de uma união aduaneira, eles vendem feijão, eles têm que colocar uma taxa de exportação no mesmo valor. Você tem um mercado comum, que é a livre circulação de mercadorias, a tarifa externa comum também da união aduaneira, mais a livre circulação de pessoas. E esse tipo de bloco só existe onde? Só existe na União Europeia, isso não existe aqui na América Latina. E a quarta etapa é a União Econômica e Monetária, que também só existe na União Europeia, onde para os vários países do bloco nós temos uma única moeda, que no caso é o euro, ok? Essas são as formas de integração. Lembrando que na América Latina nós só temos zona de livre comércio e a União Aduaneira, tá? Aí, gente, nós estamos falando aqui das tentativas de integração econômica da América Latina. Aí você viu aí, você leu um histórico, tá? E aí, nós tivemos a Comissão Econômica para a América Latina, que foi um órgão ligado à Organização das Nações Unidas, que foi instituído e foi a instituição que mais lutou pela integração econômica regional aqui do continente. A proposta dessa comissão era promover a industrialização dos países latino-americanos, tendo como objetivo o seu desenvolvimento integrado. Tá? Somente o Brasil, o México e a Argentina conseguiram passar do primeiro estágio dessa industrialização justamente por causa do tamanho dos seus mercados internos. São países populosos onde a economia se movimentou pela compra que existia pelos próprios nativos. Tá? Depois nós tivemos o Tratado de Montevidéu e a criação da ALACE. Vocês podem ficar tranquilos, vocês não precisam decorar isso não. Isso aqui são curiosidades que eu estou te contando. Tá? A Associação Latino-Americana de Livre Comércio ela foi criada em 1960 pelo Tratado de Montevidéu. Esse tratado ele previu o abastecimento gradual de um mercado comum, que não ocorreu. Lembra que eu falei para vocês que mercado comum só existe na União Europeia? Criado gradualmente por meio da constituição de uma zona de livre comércio. Inicialmente contava com 7 integrantes: Argentina, Brasil, Chile, Peru, Paraguai, México e Uruguai. Posteriormente recebeu a adesão da Colômbia, Equador, Venezuela e Bolívia. Tá? Problemas locais e externos limitaram a atuação da ALAC, que se findou. Depois foi formada a ALAD,
que é a Associação Latino-Americana de Integração, tá? Que tinha a mesma proposta, tá? Que eu falei para você anteriormente aqui, ao LAC, tá? Nesse caso, os governos da Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Chile, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela se convenceu de que a integração econômica regional constituiria um dos principais meios para que os países da América Latina acelerassem seu desenvolvimento econômico e social. Ela foi criada em 1980, tá? Os mais famosos são o Mercosul, que foi criado em 1991 através do Tratado de Assunção, assinado na capital do Paraguai. Tá? É uma união aduaneira, não é apenas uma zona de livre comércio. Tem como membros permanentes Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Tá? Em 2012, a Venezuela entrou, mas por conta das crises econômicas e sociais que estão ocorrendo, ela está que vocês sabem que estão ocorrendo na Venezuela, ela está suspensa desde 2016. Cuidado, isso pode cair numa prova para vocês. A Venezuela entrou em 2012 como um membro permanente, no entanto, ela foi suspensa em 2016 por conta dessas confusões aí que estão ocorrendo, tá? E aqui temos exemplos de alguns blocos, como você vê que você tem a ALCA, que pegaria todos, com exceção de Cuba, mas esse bloco não foi para frente. Você tem o NAFTA, que pega é uma zona de livre comércio entre Estados Unidos, Canadá e México, ou seja, aqui na América do Norte. Você tem o Mercosul, Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e, no caso, a Venezuela, que está suspensa momentaneamente desde 2016, tá? E você tem outros blocos econômicos aqui. Então, essa integração, ela é muito importante para que o desenvolvimento econômico da América Latina possa ocorrer de maneira mais intensa e rápida, tá? Agora, quais são os fatores que atuam contra a integração econômica da América Latina? Gente, os projetos de integração econômica na América Latina, eles não se realizaram de forma efetiva. As tentativas e propostas não consolidaram meios ou reformas capazes de incorporar a maioria do mercado consumidor e ultrapassar os desafios estruturais da região. Entre os aspectos cruciais que contribuíram para o relativo fracasso das tentativas de integração econômica da América Latina estão os seguintes, o fato de que milhões de pessoas estavam excluídas do mercado consumidor, então muita gente não tinha dinheiro para comprar aquilo que estava sendo produzido e movimentar a economia, a grande dívida externa dos países da região, que forçava a diminuição de investimentos. Antes de eu investir aqui, eu tinha que pagar o que estava lá sendo devido, tá? Você tem uma estagnação econômica na região, ou seja, pouco dinamismo econômico aqui dentro da América Latina, tá? E o custo e a falta da integração de vias de transporte da região. É importante haver uma logística de transporte para o escoamento da produção, e isso não ocorria aqui na América Latina, tá bom? Espero que vocês possam ter entendido. Qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês. Um grande abraço e tchau.